No podcast de hoje, vamos falar sobre a coragem. Tem interesse? Então vamos lá. Ele é comunicador, treinador de líderes e é fundador do Colabora Brasil. Está com mais de 6 mil seguidores no Instagram. Seja bem-vindo, Dilcinho. Tudo bom? Obrigado, Sam. Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra falar com o seu público. Estou à sua disposição. Pergunte o que você quiser, fique à vontade. Tá, eu fico muito honrado, viu? Porque realmente a sua agenda é muito extensa. A gente vai lá no seu Instagram e vê, hoje eu estou aqui, agora eu estou ali e tal. E você é um cara muito cotado, muito requisitado. E fico muito honrado e muito honrado mesmo, a palavra é essa, da sua presença aqui, viu? Obrigado, velho. Sucesso aí na sua trajetória. Cara, a gente vai falar sobre esse tema da coragem, certo? E falar da coragem, a coragem ela é um fator de soma na vida de uma pessoa, né? Sem a coragem, na verdade, o que você me diria? Sem a coragem não se anda, não se constrói. Sem coragem você não vai para lugar algum. Tá? Certo. A coragem, na verdade, ela é o que te motiva a conquistar os seus objetivos. É interessante que a coragem ela precisa estar lado a lado da pessoa que tem um propósito, que tem um objetivo na vida. Por exemplo, eu costumo muito balizar a minha vida no que diz as escrituras sagradas, a sabedoria milenar. Certo. E em Josué, no seu capítulo 1, a gente vai ouvir uma passagem de bastão, né, onde Moisés acaba de passar o bastão. O primeiro líder depois de Moisés. Sim, é Josué. O Moisés ele conseguiu fazer um sucessor, coisa que o Josué não consegue fazer. Ih, tá? rapaz. Então, certo. Sendo o sucessor de Moisés, a primeira coisa que vem, tendo uma grande responsabilidade, sabe você que é cinéfalo, o tio Sam fala assim pro Peter, que é o Homem-Aranha, com grandes poderes você vai ter grandes responsabilidades. E com Josué não foi diferente. Moisés viu coragem em Josué? Não, ele não vê coragem. Na verdade, Josué, quando vai assumir a situação, aí tem uma orientação de Deus. Sim. Deus chama Josué e fala, olha, seja forte e corajoso. Não tem como ele avançar sendo apenas forte, nem sendo apenas corajoso. Ele tinha que ter força. Os dois. E também coragem. É como se fosse imagina um barco que você tem 2 remos nas mãos. Sim. Um remo é força e o outro é coragem. Se você ficar só remando a coragem, você vai ficar circulando. Se você ficar só remando a força, você vai ficar circulando. Brilhante. Então, se você tiver os dois, você vai seguir para frente. Então, é basicamente isso. Gente, cara, E, assim, porque ela realmente é importante? Por que essa coragem é importante? Tá, imagina só. Aí eu vou para um outro tópico bíblico, né? Vou falar para você, vou falar para a câmera aqui também, para quem está assistindo a gente. Sim. Um outro tópico bíblico é sobre Gideão. Olha só, Gideão tá lá também, malhando trigo no lagar, tá de boa, na vida comum dele. Sim. No entanto, ele tem um chamado agora para ir para uma guerra onde ele consegue recrutar 32 mil homens. Sim. 32 mil. Gente, resultado. Ele chega num momento da história que chama todo mundo para ir para lutar contra os midianitas e ele fala assim, olha, neste momento aqui, neste ponto, tinha muita gente. Deus falou, olha, Gideão, fala para os covardes voltarem. E ele chega e fala, olha, os covardes que voltem. E aí retrocederam 22 mil pessoas. Foi mesmo, velho? 32 mil, agora só tem 10. 22 mil foram embora só por medo. Cara, tô com medo aqui, eu não vou, você tá doido, eu vou lá lutar pra perder minha vida? Gente. A troco de quê, afinal? Sim. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam achando que, não, velho, eu vou lá a troco de quê? Biblicamente falando, aquele que perder a vida por amor de mim, acha lá. Então, assim, a gente tem que correr atrás e seguir tendo coragem. Eu tenho um livro, não sei se você sabe, que é Como Ser Rico Antes do Dinheiro. Como Ser Rico Antes do Dinheiro. Tá lá no seu Instagram. Tá. Na verdade, eu não vi esse livro, né?
Me desculpe, eu ia pedir a você que trouxesse para aqui, para a gente até folhear ele. Tá no Mercado Livre, certo. Tem algumas livrarias, por exemplo, na livraria do Salvador Shopping, tem lá também. Tá. E aí o capítulo 4, eu digo assim no capítulo, olha, não temas, porque o medo, ele é o grande vilão. Tá? As pessoas que têm medo, elas não vão para lugar algum. Tá. É tão importante a questão do medo, meu livro é baseado na Bíblia, que certo. 366 vezes a palavra ou derivados da expressão não temas aparece na Bíblia. E a gente costuma fazer uma conexão com isso, dizendo assim, olha, até para anos bissextos, você tem não temas para cada dia da sua vida e até para anos bissextos, porque são 366 não temas, biblicamente falando. Então, cara, se a Bíblia se preocupou em ter tantas palavras como essa, dizer, olha, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te apavore, eu sou contigo, vai lá, vai nessa tua força. Então, eu acredito que se tem tudo isso é coragem. É para que a pessoa tenha coragem. Caramba, gente. Ô, Dilcinho, você tem um podcast, não é isso? Sim. E seu podcast é Colabora Brasil. Isso. Né? Tem a ver com isso também, as pessoas novas. Isso é um pouco a minha tradução aqui, viu? Me permita essa licença poética. O convidado vai contar a sua história lá, né? De empreendedorismo, de negócio. É esse mesmo o foco do Colabora Brasil? Vamos lá. Colabora Brasil é a empresa guarda-chuva. Abaixo disso, aí a gente tem algumas vertentes. E o podcast, que é o Colabora Cast, faz parte do braço Colabora Brasil. Sim, tá? certo. Hoje a Colabora Brasil atende marketing digital, posicionando e fazendo a presença digital de algumas empresas, como Piselli Calçados, Marcelo Alves, Mercadão e Auto Shopping, dentre outras grandes empresas que a gente combo fazendo a presença digital no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim, no Google, no YouTube, fazendo a presença digital mesmo. Se a pessoa buscar uma dessas empresas que a gente veste a camisa, elas vão encontrar na internet. E o posicionamento estratégico também dessas empresas. Então, marketing digital a gente faz lançamentos de cursos, enfim. E aí tem um outro braço que a gente tem promotoras de eventos. São aquelas meninas que fazem degustação, bandeirada, ou ativação, porta de loja, convidando os clientes para entrar. Tá. São alguns braços da Colabora Brasil. E aí vem o marketing de incentivo, que é o primeiro, na verdade, de onde que nasce toda essa situação. Por que Colabora Brasil? Porque a gente entende que quando nós estamos trabalhando de forma conjunta, a gente consegue atingir objetivos maiores. Né? Quem quer ir rápido vai sozinho. Quem quer ir longe vai acompanhado. E a gente prefere ir longe. Gostei. Por isso que a gente vai acompanhado sempre. Gostei. Colabora Brasil. Você é treinador de líderes também, que está envolvido também nesse mesmo pacote aí? Na verdade, eu faço um treinamento de comunicação e oratória. É o método LEAD. LEAD, que é linguagens disruptivas. Tá? Ou seja, eu não fico apenas na oratória, na questão verbal e não verbal, na comunicação falada e escrita. Não é só isso. Eu trago uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Para quê? Para que as pessoas, quando elas tiverem acesso ao conteúdo do método LEAD, elas se tornem comunicadores melhores. E muitas vezes as pessoas elas acham que para ser comunicador ou fazer um treinamento de comunicação é aquela pessoa que trabalha como você. É um entrevistador, é o pregador da igreja, é um vendedor. Não, a comunicação ela é para todos. Todos. Inclusive para você se relacionar com a sua família. Quem não se comunica bem também não evolui. Tem ditado popular, né? Quem não se comunica se trubica. Né? Ditado popular. Isso. Mas a comunicação ela é a maior moeda desta geração. Você não consegue avançar para lugar algum sem se comunicar bem. Tá? Se você consegue falar bem, se comunicar bem, você vai avançar. Só que aí tem uma grande questão. Se comunicar bem é aquela pessoa que fala mais, é o eloquente, é aquele... ele chega em qualquer lugar e fala... Não somente. O comunicador, principalmente, é aquele que sabe escutar mais do que falar. Né? Biblicamente, né? Sempre eu pauto minha vida assim. Certo. Seja breve no ouvir, tarde no falar. Se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, isso significa alguma coisa. Está dizendo alguma coisa. Não foi à toa que a gente foi criado dessa forma. Então, escuta mais, só que existe uma coisa chamada
escuta empática, tá? É escuta empática. Escuta empática. Ou seja, é você ser receptivo ao que está ouvindo. É mais ou menos isso. Você dá atenção ao que está se falando. Sim. É se colocar no estado presente. Tá? Existem pessoas que vão conversar com você, Sam, e vão dizer, tá, tô te ouvindo aqui. Sim, continue. E vai estar aqui, mexendo no celular. Tá. Obviamente, acredito que você não vai se sentir prestigiado. Sim, né? sim. Será que está prestando atenção mesmo no que eu estou falando? Tem outras pessoas que vão fazer uma escuta seletiva. Ou seja, elas só vão escutar o que elas querem escutar e vão descartar todo o resto. Né? E tem as pessoas que têm escuta empática. Aliás, ainda tem um outro tipo de pessoa, que é aquela que vai escutar com julgamento. Ah, se fosse eu no seu lugar. Ah, isso aconteceu comigo também. E quando aconteceu comigo eu fiz isso, aquilo outro. Será que é legal a gente estar ouvindo e querer colocar a nossa história enquanto o outro está querendo desabafar a história dele? Sim. Não sei se já aconteceu isso com você. Sim, claro. Você está querendo ali contar dos seus feitos, a pessoa... Ah, não, comigo aconteceu assim também. Peraí, é minha vez de falar. Né? Talvez só falta até dizer isso. Só falta dizer. Né? Então, a escuta empática é diferente. E é a que eu recomendo. Porque você escuta de forma presente, escuta sem julgamento, escuta sem fazer a seleção do que a pessoa está falando, e escuta sem interromper e escuta com atenção. Pronto. Quando você tem essa escuta... vai ser a melhor conversa que a pessoa vai ter na vida inteira dela. Ela vai dizer, nossa, conversar com o Sam foi a coisa melhor que me aconteceu, porque legal. Você não falou nada. Só ouviu e a pessoa disse que aquela conversa foi a melhor de todas. Pois é, cara, como eu venho já fazendo uns ensaios em podcast, esse é o terceiro, né? A terceira temporada, só que com uma roupagem nova e tal. Ficou muito bonito, parabéns, gostei. A direção de arte tem a ver um pouco com o nome. Gostei. Eu uso aqui uma Bíblia Sagrada, que eu leio ela periodicamente, a nossa Constituição, a maçã, que é um símbolo do conhecimento e tal, e o papo bem descontraído, trazendo sempre... Eu achei que você era um japonês, a pessoa falou assim, Papo Sam. Será que eu vou ter que fazer uns cumprimentos diferentes lá? Bom, vou pegar só a deixa e mandar um abraço pro meu primo, Cadu, ele tá no Japão. Ele tá lá. Tinha alguma coisa aí, né? Mas enfim, ele tá lá há 20 anos já lá no Japão e tá sempre prestigiando, assistindo o programa, desde da primeira temporada. E estamos aqui com esse projeto. E é isso, Dilcinho. Você é um homem da comunicação, você já passou em algumas rádios, não é isso? Podia citar uma dessas rádios aí pra gente? Sim, olha, eu começo com 14 anos em rádios comunitária. Até quero parabenizar o nosso amigo aqui da TV Cajazeiras, Rômulo Almeida. Rômulo, show de bola, Rômulo. Parabéns pela iniciativa que você tem com a TV Cajazeiras, porque assim como ele faz aqui com os jovens, um dia o Ed Santos, que foi o meu instrutor, fez comigo. Só que antes não era essa coisa de TV, de imagens, porque até não tinha nem celular com isso ainda, né? O melhor celular da época talvez era o V3 e que dava 2 músicas em MP3 e já era um sucesso. E isso eu tô falando de um celular que era o top para empresários, né? No momento. Diferentemente, as rádios comunitárias naquela época é o que fazia sucesso, seja uma rádio de poste, seja uma rádio comunitária no dial de FM. Então, eu começo numa rádio de 2 caixinhas de som dentro do centro de abastecimento de Paripe, com 14 anos. E o Ed Santos foi o meu instrutor. E eu parabenizo aí, então, Rômulo por isso, porque ele trabalha com os jovens. E aí, voltando, eu passo por pelo menos 20 rádios comunitárias. Então, viajei várias cidades. Aqui em Cajazeiras, eu trabalhei ali na Mangaba, na Cajazeiras 8. Não sei se você conhece aquela região ali. Mangabeiras, não lembro se é isso mais ou menos. Antes de você ir para a rótula da feirinha, entra para o lado direito, tinha a rádio lá do Hélio, inclusive, assim, meus pêsames até a família do Hélio, ele acabou falecendo trocando uma das caixinhas de alto-falantes da rádio lá dele. E eu trabalhei aqui também, nessa região de Cajazeiras. Resultado, depois de passar por essas rádios comunitárias, eu fui para as rádios comerciais já com 18 anos, assim que eu consegui o registro, me formar como radialista. Fui para Baiana FM, aí passei por Gospel, Transamérica, a Rede Nossa Rádio, Metrópole, Bahia FM, GFM, TV Band. E hoje estou na Rede Bahia. Então você é grande, Deus te abençoe. Você já vem galgando, já vem crescendo aí, por isso a honra da sua presença aqui, certo? Obrigado. Eu
tô falando a verdade aqui, não preciso. O Instagram, quem segue lá, né, vai ver lá, @soudilcinho. Sou Dilcinho, Não é isso? Vê lá a sua correria, gente. Você tá aqui, daqui a pouco eu já tô ali e tal. E é um cara que tem uma agenda mesmo extensa, né? Então, parabéns por isso. Eu acredito, sabe no que, Sam? É no movimento. Se você não tiver se movimentando, você apodrece. Imagina lá o Mar Morto, né? Por que ele chama de Mar Morto? Sim. Porque ele fica parado lá. Ele não distribui para ninguém, fica paradão. Então tem um grande nível de salinidade. Nenhum ser vivo consegue sobreviver porque ele está totalmente parado. E outra coisa interessante, né? Às vezes a gente não para anotar. Por exemplo, alguém fala para mim assim, siga-me no Instagram. Massa, você está fazendo alguma coisa que eu devo te seguir? Porque ninguém segue quem está parado. Eu consigo te seguir se você estiver parado? Não, eu só posso te seguir se você estiver em movimento. E é por isso que você vai me ver sempre em movimento. Para quê? Para que possa te inspirar. Gostei dessa dica e a galera vai curtir isso e pega a visão, como diz, né? Aqui na o Bahia, Rick Chester, né? Também, né? Inclusive é um livro do Rick Chester, né? Sim. Rapaz. Ô, Dilcinho, você faz um trabalho com essas pessoas, treina essas pessoas, sim, né? Treinador de líderes, formador de líderes. Não, né? Na verdade, não é líderes, é qualquer pessoa que queira falar. O treinamento é de comunicação e oratória. Certo. E aí essas pessoas te contatam no próprio Instagram? Para isso, vai lá no seu Instagram. Existe um outro Instagram que é exclusivo para o treinamento, que chama-se Método Lead. Tem um outro YouTube também que é voltado só para o treinamento, que é Método Lead. E também existem as plataformas digitais onde as pessoas podem me encontrar e já fazer o curso de forma online. Então, você botar no Google aí, Método Lead, LIDI, já vai vir também uma página da Hotmart para você fazer o treinamento online. O Dilcinho lá também. O Sou Dilcinho também. Só que o Sou Dilcinho já é mais genérico. Ali eu vou mostrar minha vida como um todo. Mas quando eu quero nichar, aí eu vou. Por exemplo, tem um espaço de eventos que é o Yanni House. Um pouco eu posto do Yanni House, não sou Dilcinho, mas ele tá lá na minha bio. Sócio do Yanni House. Certo. Quem quer saber do espaço, vai pro Insta do espaço. E assim sucessivamente. Cara, e aí eu volto ao tema do nosso papo aqui, que é a coragem. É preciso ter coragem para tudo isso, porque organizar tudo, estar em vários lugares, né? Você uma hora está em Paripe, outra hora você está Estrada do Coco, outra hora, agora você está aqui em Cajazeiras, tá aqui, quem te segue que vai dizer, poxa, esse cara é dinâmico mesmo. Mas né? Sim, agora há pouco eu estava no CAB também, fui levar a esposa e os filhos lá, tá tendo uma atividade. Daqui a pouco eu vou voltar para lá para uma atividade recreativa também com as crianças. A gente está fazendo um momento por lá. Vale ressaltar que hoje é Dia das Crianças. Né? Estamos gravando aqui no Dia das Crianças. Dia das então, crianças, assim, a gente acredita muito na transformação nas crianças de hoje. Se a gente quer um futuro melhor, amanhã a gente tem que investir nas crianças de hoje. Essa é a palavra de ordem, não é isso? Ô, Dilcinho, a gente tem aqui um pequeno simpósio, que é certo, como melhorar, né, a vida, né? E a nossa história com essa coragem. Vamos lá, no trabalho. Como aplicar essa coragem no trabalho? Como você ajudaria as pessoas dando um conselho no trabalho? No trabalho, vamos lá. As coisas que nós não temos hoje é pela falta de coragem que nós tivemos de alcançar o resultado. Por exemplo... sabotamos antes do começo. Isso. A gente não temos nem coragem de começar. Existe um livro do Napoleão Hill chamado Mais Esperto do que o Diabo. É um livro que vai trabalhar somente sobre o fator medo. Ele vai mostrar como o diabo ele entra na mente das pessoas, fazendo as pessoas temerem. E quando as pessoas temem, elas acabam não agindo. Rapaz. Inclusive, nesse livro, ele fala uma coisa que para muitos é até polêmico. Ele diz que o diabo, às vezes, se utiliza até de pastores em algumas pregações que acaba trazendo medo para aquelas pessoas e elas não avançam por questão de medo. E se? As pessoas, elas estão sempre voltadas para o negativo, e se negativo. Agora, e se positivo? Começa a pensar no e se brilhante, alguma coisa positiva. Ou seja, é o mesmo se, só que com a conotação positiva.
Que maravilha, gostei disso. E se positivo? E se eu fizer e der certo? E se eu fizer e acontecer exatamente o que eu tô querendo fazer? Muitas das vezes, por exemplo, eu já tive medo de comprar um terreno que é o espaço hoje. E se eu não conseguir pagar? Não, mas peraí, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai lá, puf, pagou, acabou. Olha aí a realidade, diante dos olhos. Já foi, entendeu? Assim, às vezes, é que a gente... 90% das coisas que a gente tem medo não acontecem. E é interessante, 90% das coisas que a gente tem, poxa, não acontece. Por conta disso, por exemplo, eu já não assisto televisão nesses programas sensacionalistas que muitas pessoas gostam, ou esses tipos de Instagram sensacionalista que mostra um assalto, uma morte, um roubo, uma briga toda hora, porque você começa a entrar em bolha e você acha que o mundo é só aquilo. Gente, E não é. E se neutralizando pra vida. Porque aí você não tem coragem de fazer as coisas. Porque, por exemplo, e se eu sair e for me divertir ali, e for assaltado? E aí, voltando pro trabalho. Eu, como radialista, trabalhando desde 14 anos com rádio, eu chego na Rede Bahia há 8 anos atrás como operador de áudio. E talvez eu poderia chegar e ficar com medo de me expor e dizer, olha, cara, eu tenho talento aí pra entrar no ar e jogar duro. Talvez eu tivesse medo e ia permanecer na minha vida inteira como operador de áudio. Mas não, diferentemente eu tive coragem, cheguei no coordenador da rádio, disse, cara, se você me der uma oportunidade, aí eu faço. Opa aí. Se você me der uma oportunidade, eu faço. E tive a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, eu passei por todos os programas da Bahia FM. Todos os programas da Bahia FM. É mesmo, cara? Porque comecei a estar à disposição. Né? Você tem coragem, fica à disposição. Sim. Paga pra ver. Certo. Passei por todos os programas. Daqui a pouco, uma coisa que eu não tinha muita coragem de fazer, acabei fazendo e deu certo. Por exemplo, na GFM, há pelo menos os 36 anos que a emissora lá tem, dificilmente você ia ouvir uma voz com o meu timbre na GFM. Porque tem você um crivo muito rigoroso, né? GFM, pra quem gosta de música, mais envelopado, mais de veludo, né? Toque brasileiro. E aí eu disse, caraca, velho, eu vou gravar uma propaganda aqui na cara de pau. E aí veio a propaganda, eu era operador de gravações, disse, vou gravar. Aí veio o Hugs da Turma da Mônica, disse, pau, gravei e mandei. Aí daqui a pouco aprovou, foi pro ar. Aí eu vou gravar outro. Comecei a gravar, daqui a pouco a minha voz começou a aparecer na GFM. E o coordenador da época disse, não, tranquilo, agora tem que pagar o cachê, né? Porque locutor lá ganhava cachê. Eu nem sabia disso. Aí disse, beleza, então eu ainda vou ganhar cachê por isso? Massa. Gente. Então, por eu ter coragem, eu consegui chegar na apresentação hoje da Jovem Pan e consegui botar minha voz em algumas emissoras. Que maravilha. Cara, você realmente você é um incentivador. Você não só está falando, você está fazendo. Se você chegou aqui, é fruto da construção disso. Total. Então, o tema é próprio, é agora, certo? A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu não posso ficar falando assim pro meu filho, você tem que ser corajoso, vai lá, faz. Não tem medo não, vai lá e faz. Mas se ele vê você fazendo... Se ele vê eu fazendo, ele vai fazer. É outra. É porque assim, a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Às vezes as pessoas têm uma interpretação errada falando, ensina o caminho. Quando é o caminho, você aponta. Diz, não, vai ali, ó. O caminho é aquele. Ensina no caminho significa que você está indo na frente e está chamando a pessoa para ir atrás. Puxa, cara. Vamos entrar aqui na segunda, que é na família, né? Ok. Vamos lá na família. Como a coragem, ela pode melhorar a nossa história, né? Na família. Top, vamos lá. Eu quero trazer da seguinte forma. Eu caso com 22 anos. Certo. Tá? Talvez hoje, se você olhar para a sociedade, dificilmente você vai encontrar um jovem com 22 anos que está pensando sequer, não é se casando não, é pensando em casamento, tá? Eu chego com 22 anos e tenho a coragem de assumir a responsabilidade de uma família, dizer, não, eu vou construir uma casa, eu vou pegar aqui a menina que eu estou namorando, vou fazer um convite para me casar e vou arcar com essa responsabilidade, porque quando você casa, você vai tirar, aspas, a filha dos outros lá, do conforto dela, você pelo menos tem que pensar em proporcionar pelo menos o equivalente ao que ela tinha. Né? Vai chegar, vou trazer aqui, depois a gente cresce junto, não. Tem que ter essa responsabilidade e a coragem de investir nisso. Então, eu investi e, graças a Deus, a minha família é uma bênção. Eu investi em filhos. Algumas pessoas vão dizer assim, não, cara,
Ó, ter filho é caro. Ó, rapaz, tem custo. Vai não. Isso é colocando medo. Certo. E Deus nos chamou para multiplicar, né? Chamou pra gente multiplicar. Então, certo. Não dá pra você dizer, não, cara, fica com medo, não, ter filho. Não, eu tenho 2 filhos. E se eu enriquecer um pouquinho mais e minha esposa quiser, vai ter o 3º, o 4º. Que maravilha. Manda um beijo pra eles. Sim, o Ian e a Yane. Ian e Yane. Então, quantos anos? Yane tem 11 anos e Ian tem 4. Maravilha, maravilha. Meu querido, e no casamento? A gente falou família, agora no casamento aí, como é que a gente pode melhorar a nossa história? No casamento aí, com respeito à coragem. Com respeito à coragem. Eu tô botando você numa... Não, é tranquilo. Às vezes, assim, eu costumo falar assim, quanto tempo você levou pra pensar nessa pergunta? E às vezes, eu vou precisar de um pouquinho de tempo também para pensar na resposta. E quando a gente fala de casamento e ter coragem, vem um pouco do que eu já falei antes. Sim, né? sim. A coragem de, primeiro, dar o passo de se casar. E minha história é mais doida ainda, porque eu peço minha esposa em casamento quando a gente tinha 3 meses de namoro. A gente noiva com 3 meses. E de 3 meses até 6 meses, foi quando eu me casei, eu tinha 6 meses de namoro, e eu caso. Então, 3 meses noivado, 6 meses casamento. Então, dentro do casamento, você vai ter a coragem de defesa, né? Eu acredito assim, a gente como patriarca, a gente como pai de família, nós somos aquele que tem que ter a coragem para defender. Por exemplo, a minha esposa, ela casa comigo pensando na proteção. O que toda esposa quer? O que toda mulher quer? Proteção. E a proteção, ela gera confiança. Sim. E a confiança gera proteção. E quanto mais a tua esposa, ela se sente protegida por você, ela vai confiar mais em você. Sim. E entendendo disso, onde é que entra a coragem? Como é que você protege alguém se você não tem coragem para proteger? Cara. Como é que você protege alguém se chegando em um ambiente você falar pra tua esposa, vai aqui na frente, ó. Não, meu amigo, é um ambiente novo e hostil que você não sabe, a sua esposa vai atrás. Exato. O cavalheirismo é em outras situações. Que ela vai na frente agora não, aí não se aplica. Mas em momento... É proteção. Proteção, você vai na frente pra ver o que tá acontecendo. Sim. Pronto. Tá tudo limpo aqui? Pronto, minha esposa vem aqui atrás. Seus filhos também caminham junto atrás do mesmo jeito, mas você na frente. Eu vou revelar uma coisa muito íntima aqui. Na minha casa, por exemplo, apesar da infraestrutura, da segurança de tudo, eu dei a preferência desde cedo a dormir na ponta da frente que dá pra porta. Sim. Imagina que tem um detalhezinho, aqui, né? A minha esposa vai ficar sempre no canto, pra você parede, próximo e eu porta. próximo à porta. Sim. Porque já para dar essa sensação de proteção. Qualquer coisa que vem primeiro aqui, eu tomo a responsabilidade de proteger minha esposa. Maravilha, gostei também. Vou Você não dorme no canto não, né? Às vezes. Não, às vezes. Mas é isso. Não, eu vou te falar, pra chegar nisso era complicado, porque a minha vida toda eu dormia no canto. E eu nunca fui corajoso. Mas assim, sempre fui medroso. Né? Olha aí, tá. Mas assim, é isso. A gente tá aqui falando de coisas interessantes e importantes e que certamente eu vou aplicar na minha vida. Os meus convidados, desde os primeiros podcasts, cada papo que eu tenho, cada conversa, eu saio daqui melhorado. Eu saio daqui... A ideia é essa. Então, eu não estou só aqui, só entrevistando o Dilcinho. Não, eu também estou me enriquecendo e certamente é isso que a gente quer levar para o público. Quem está assistindo esse podcast dizer, poxa, mudou minha vida, tá valendo. Aí a gente nem pede para compartilhar, ele já compartilha, ó, isso aqui, vou mandar para alguém, porque vai ajudar alguém nesse sentido. Ô, Dilcinho, bebe uma aguinha, só um intervalozinho para fazer um agradecimento aqui. Dilcinho, aqui a gente tem um serviço de internet fibra, que é a Netox. Certo? A Netox é um parceiro aqui da TV Cajazeiras que dá o suporte aqui e atende toda a Cajazeiras 11. E eu posso dizer que é a melhor, certo? Aqui no nosso bairro. É a Netox. Netox, Top. E temos também, claro, essa é uma parceria aqui com a TV Cajazeiras, né? A TV Cajazeiras, o nome já diz, certo? Mas ela tem um cunho social. Ou seja, ela está comprometida em divulgar, publicar, transmitir coisas de qualidade, porque foca no cidadão. Sim. Né? O compromisso é esse. Não é jogar qualquer coisa para um sensacionalismo, para ter visualizações, para ter... Então tem todo uma preocupação, uma seriedade, certo? Então a TV Cajazeiras é
um meio de comunicação que temos de confiança e credibilidade aqui. Então, deixando já um abraço aqui para o parceiro e o amigo Rômulo Almeida. É o melhor que nós temos. Olha aí, tá vendo? Dilcinho, lá no Colabora Brasil, eu gostei do nome. No Colabora Brasil. Me diga uma coisa assim, agora eu vou fazer uma pergunta para deixar você... Uma coisa inusitada, um convidado lá que chegou e te trouxe algo novo que deixou você bem... Poxa, isso aqui ficou marcado. Um tema, um assunto lá no Colabora Brasil que teve... O Colabora Brasil tem relevância, tem importância e tal, mas me diga uma coisa atípica que aconteceu lá no Colabora Brasil. Uma coisa atípica. Lá a gente recebe muitos entrevistados, né, desde a área de serviços, por exemplo, a gente falou sobre ar-condicionado lá, tem gente que não sabe, mas, por exemplo, pode morrer por causa do ar-condicionado, né? Não faz limpeza nem nada, tem uma portaria de 98, né? Rapidão, então... O ministro da comunicação chegou a morrer por causa de uma bactéria provocada por ar-condicionado. E aí tem uma portaria por conta disso. Sim. E isso é um serviço de utilidade pública que é importante a pessoa entender. Sim, cara. Tá, beleza. E aí a gente teve advogados falando sobre direito do trabalho, aí a gente tem empreendedor falando dos desafios do empreendedorismo. Sim. Mas inusitado que aconteceu foi um entrevistado que, pelo medo de falar em público, ele, em 4 minutos de transmissão ao vivo, ele começou a suar como cuscuz. Nervoso, tremendo, suando. Só que fora das câmeras, ele é fotógrafo e tal, ele tranquilo, falador, pá, beleza. Com 4 minutos de entrevista, ele gaguejando. Que coisa. E vocês gravando lá, ao vivo? Não, ao vivo. Ao vivo, sim. Ao vivo. Com 4 minutos ele pediu pra parar, corta, não vou conseguir não. E abandonou o programa. Oh, meu Deus do céu. E eu tentei enrolar, achando que ele ia voltar, né? Então, pessoal, acontece que muita gente às vezes fica nervoso e tal. Então, daqui a pouco a gente... Vamos falar de um patrocinador aqui e tal. Fui mesmo. E aí, esperando ver se o cara se acalmava e tal. Vai se acalmando aí que você volta. Ele não, pode cortar aí. Travou, eu não vou voltar, travei. Gente. Aí eu, acabei a live e pedi pra galera excluir. Só que, como eu dou treinamento de comunicação e oratória e as pessoas às vezes têm mais medo de falar em público do que de morrer. Ó, é um dos maiores medos que existem, é o medo de falar em público, por incrível que pareça. E aquilo, por ele saber que estava ao vivo, trouxe para ele um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Resultado. Eu disse, senta aí, velho. Primeiro eu vou lá em cima, pego lá em cima, porque eu digo que é o lugar que tem um banheiro e tal, pego um papel toalha lá, se enxugue, respire, relaxe, toma uma aguinha aí. E sentei ele de novo na posição e disse, cara, bora lá. Eu vou fazer aqui 3 passos do método LEAD, que você vai ficar tranquilo e você vai fazer a entrevista aí como era prevista. Beleza? Você topa? Topa. E já botei gravando lá. Bora lá. Passo número 1, tal. Passo número 2, tal. Passo número 3, tal. Aí. Fiz os 3 métodos para perder o medo de falar em público. Esses métodos estão disponíveis já no meu treinamento que está online lá. O método LEAD você bota no Google aí. Certo. Então ele fez. Fez os 3, tranquilo, beleza, pá. Dali mesmo eu emendei a entrevista. Oi. Ele desenrolou, pronto. Tá disponível a entrevista. É um bloqueio, né? Que a pessoa tem que... Ela precisa ter o conhecimento para desbloquear isso, né? Isso. E aí, pronto. O céu é o limite. Né? E foi inusitado para mim, porque eu nunca vi na minha vida, em 22 anos de profissão, alguém abandonar uma entrevista ao vivo e dizer, não, cara, não dá para mim. Que geralmente quem tem medo de falar nem vai. Nem vai, velho, eu não fico. E ele já tá no meio, é fotógrafo. Tá no meio, atende redes sociais de outras pessoas, dirige pessoas a falarem nas câmeras e tal. Então, nunca imaginei que ia acontecer isso com aquele rapaz. Esse método LEAD, então, atende ao cara ou a pessoa, um professor, porque, né, ele vai falar em público, um pastor evangélico, até advogado, porque ele tem que estar lá na hora para interagir diante do juiz e do tal. Isso, porque assim, o falar até papagaio fala. Né? Falar até papagaio fala. Na última turma, por exemplo, eu tive uma professora de uma... Não vou falar o nome da escola, por questões de que não patrocina e tal, mas de uma grande escola de Salvador, a professora foi lá, fez o treinamento do método LEAD, recebia advogados,
recebi jornalistas, recebi empresários, recebi vendedores, recebi pessoas comuns do dia a dia que é só dona de casa, mas disse, poxa, eu preciso me comunicar melhor com o meu esposo, com os meus filhos. Sim. Vou dar um exemplo aqui de um formato para dona de casa. Geralmente a gente costuma falar na linguagem negativa e no treinamento eu ensino a falar na linguagem positiva. Por exemplo, menino, não bagunce. O não tá ali. O não tá ali, beleza. Não bagunce a casa. Não bagunce a casa. Só que o não é abstrato. Vou fazer um teste com você e com o Rômulo agora. Pense no não aí. Pense no não. Pra você que tá assistindo também, pense no não. O que é que vem à mente? Não. O que é que veio? O que é que chegou na sua mente? Pense no não. Sei lá. Num argumento. Não, pense no não. Não. Pense no não. Na palavra não. O que é não pra você? Defina não. Não pode. Não pode o quê? Percebe? O não, ele é abstrato. O não, ele é abstrato. Você não consegue pensar o não. Então, quando eu falo não bagunce, se eu elimino o não, qual é a palavra que sobra? Bagunce. Pronto. É esse o recado que você deu pro seu filho. Aí depois, você não entende porque o seu filho está mantendo a casa completamente bagunçada. Incrível, porque você está falando de forma negativa. Então, muitos pais, muitas mães, ao longo das gerações, cometendo esse erro. Exato, falando da forma negativa. Isso serve para. E não entendendo por causa. Mas qual é a forma positiva? O que você realmente gostaria de transmitir para o seu filho naquele momento? Era o quê? Qual era o recado que você gostaria de dar? Eu não quero que ele bagunce a casa. Pronto, eu não quero que ele bagunce, ele está usando não. Então eu quero que ele mantenha a casa o quê? Limpa, arrumada. Limpa, arrumada. Então, filho, mantenha a casa arrumada. É a forma positiva de você dizer o que você quer. Tá vendo? Sim. Não, é simples. É simples, mas ninguém usa ou quase ninguém usa. Sim, sim. Então, pegando isso aqui, você vai ter muito mais assertividade na comunicação. Aí é o que eu trago. Percebe o quanto a comunicação não é somente para quem trabalha com isso, quem é jornalista, locutor, empresário, advogado, ou que precisa falar em público, não. É para dentro de casa também. Sim, sim, sim. Que maravilha, que maravilha. Ô, Dilcinho, tô aqui bem alimentado, viu? Com tanta informação, com tanto conhecimento, certo? E sobre esse tema da coragem, fico muito satisfeito aqui, certo? Sobre esse tema. Quero agradecer a você por essa participação. Obrigado, você. Tão grande, tão valiosa, viu? E fica aí seus agradecimentos, suas considerações finais. Pode mandar um beijo pra galera aqui, tá? Fica à vontade nessa câmera aqui, tá bom? E as suas considerações finais dessa sua participação aqui no nosso podcast. Massa, Sam, quero agradecer mais uma vez a você, ao Rômulo, a turma da TV Cajazeiras também, o Papo Sam aqui, top demais. Obrigado. E dizer o seguinte, eu sempre encerro todos os programas ou tudo o que eu faço com um versículo bíblico, que é Romanos 11:36, que fala assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, essa é a minha crença, é o que eu acredito. Que tudo que eu faço precisa glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, porque se não for assim, para mim não serve, para mim não adianta. Não faço nada para mim, entendendo que nós somos seres para o outro. Por exemplo, você consegue ver o seu rosto agora aí sem um espelho, sem nada? Não, assim, de pronto não. Espelho. Você está conseguindo ver teu rosto? Não. Eu estou conseguindo. Mas por que eu estou conseguindo? Porque você foi feito para mim, eu para você e nós para a comunidade. Somos seres feitos para o outro. Por isso a gente não consegue ver o nosso próprio rosto, a não ser que seja no espelho ou algo do tipo. Suas redes sociais... Sou o Dilcinho. Sou o Dilcinho no Instagram. Aí tem... Sou o Dilcinho no TikTok. Não uso muito, mas está lá território marcado, que o cachorro tem que fazer xixi no porte para marcar território. No YouTube... No YouTube a gente tem o ColaboraCast e o Método Lead. São os dois canais que eu utilizo lá no YouTube. Tá certo, então. Então é isso. Você gostou desse tema? Quero agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Até o próximo podcast. Um beijo do Sam.